Os alunos muitas vezes têm dificuldades para representar os sons nasais. Por exemplo, em vez de escrever monte, escrevem mote. Ou, em vez de escrever muito, escrevem muito. O que fazer para que os alunos escrevam as nasais? Então, acho que a primeira coisa que a criança precisa perceber é que diferenças na pronúncia, em alguns casos, são marcadas na escrita. Estou falando em alguns casos porque, por exemplo, muito. A gente aqui em São Paulo fala muito. Mas na hora de escrever, esse som nasal do I desaparece. Não tem marcação nenhuma, é uma questão de pronúncia, né? Mas no caso de mote e monte, a gente tem, na verdade, na pronúncia, a gente tem uma marcação da nasal e a gente vai ter que marcar de algum modo ali. Então, a primeira coisa é as crianças começarem a perceber que mudanças na forma como eu pronuncio levam a mudanças na forma como eu registro. E ainda, qual é o problema, né, dessa história toda? É que ela não é uma relação direta. Então, se eu falo monte, eu não vou escrever com I. Então, quer dizer, tem lá um som que eu percebo, mas na hora da escrita tem uma outra representação ali. Exatamente assim, as crianças só começam a entrar nessas dúvidas, nessas questões, quando elas começam a perceber que tem ali aquela ideia que ele tinha, que se ele prestasse muita atenção no modo como ele fala, ele poderia escrever corretamente, cai por terra, né? Que aí ele vai escrever de um jeito e escreve de outro, e a professora fala assim, mas aqui não está escrito monte, está escrito outra coisa. Então, essa questão que está colocada ali, para mim, esse é o problema cognitivo que está ali para a criança. Ela tinha uma ideia que, na prática, ela não dá certo. Então, ela começa a não dar certo e as crianças começam a ter dúvidas. É nesse momento que eu acho interessante que a gente comece a organizar sequências didáticas, onde as crianças possam ver, então a gente coloca casos semelhantes, né, agrupa casos semelhantes, por isso o alfabetizador tem que ser um bom colecionador de palavras, senão ele não consegue fazer essas atividades. Ele tem que colecionar palavras que se agrupam por casos. Então vamos olhar como é que é a representação das vogais nasais em tais casos e vamos montar uma sequência para fazer as crianças começarem a perceber que a hora que ela grava, que ela quer escrever monte e ela coloca M-O-T-E, algo ali não dá certo e ali você não tem mais um monte, você tem mote. E aí nós temos que perceber essa diferença. E não é mais aquela palavra, é uma outra palavra que tem um outro significado. Então é a partir dessas sequências em que as crianças podem perceber essas relações entre grafema e fonema, ou essas mudanças, né, aquilo que eu pronuncio, como é que representa, mudei a pronúncia, então eu mudo na hora de escrever, é que ela vai poder sistematizar e compreender as regras ortográficas. Para mim não tem outro jeito, é uma sequência didática super organizada que começa, primeiro, por um reconhecimento dos usos dessas vogais nasais. Então, perceber que tem um monte de palavra que tem este N ou M no meio ali, e que quando esse MN aparece, a gente lê ela de um modo diferente. Perceber o que acontece se eu tirá-la. Se eu tiro o M e o N, o que acontece com essa palavra? Ela não é mais aquela, ela é uma outra. O que acontece ao redor deste N e desse M? Onde é que ele aparece? Em que situações ele aparece? Para chegar até uma sistematização de uma regra que é a própria percepção de uma regularidade que ela pode chegar. E, por final, se a gente fosse pensar numa sequência ordenada, né, que começa por esse reconhecimento, por essa tomada de consciência da criança em relação a este caso específico, passa por experimentos com a palavra, de análise, passa por um momento de sistematização de uma regra que é possível a criança depreender daquele processo. Por último, a gente teria um momento de aplicação, né? E aí da gente colocá-la em situação de uso dessas palavras para ver o que ela faz. Então, depois de ter feito todo esse trabalho, o que acontece quando ela tem que escrever monte e quando ela tem que escrever muito? Como é que ela vai usar? Isso não resolve, não é uma atividade que a gente faz num dia numa aula, mas quando eu falo sequência didática, eu estou pensando num tempo longo e num conjunto de atividades bastante ordenadas e em progressão, né? Eu acho que é o caminho para pensar as questões ortográficas, né? Vamos fazer uma lista de palavras? Com M e N? É. Então, por exemplo, vamos pensar em animais, vai. Anta. Aí dá ata. Ata.
Ai, essa é difícil, hein? Eu não sei se eu sou uma boa colecionadora. Ponte. Tapa, tampa. Vamos pensar em qualquer palavra que fica mais fácil. Ata, anta, tapa, tampa, pote, ponte, mote, monte. Que mais? Cante, cate. Cate, cante. Mata, manta. E aí, são essas coleções que a gente tem que fazer. E, assim, vou dizer para vocês que uma estratégia que eu usava muito é colocar as palavras no Google e tentar achar várias palavras para poder fazer esse trabalho. Por isso que eu falo, é uma questão de coleção, né, de coleção mesmo de palavras. Você criar essas coleções para cada caso, né, do sistema de ortografia. Quando o aluno está com dificuldades ortográficas, que estratégias utilizar para que o aluno vença essas dificuldades? A primeira coisa é a gente ter um bom diagnóstico de que dificuldades esse aluno, quais as dificuldades que esse aluno tem. Porque a gente pode, vamos pensar que no momento em que ele domina esse princípio geral do sistema de escrita, né, das relações entre letras e sons, que a gente pode falar, ou entre grafema e fonema, se a gente quiser ser mais preciso conceitualmente, um monte de questões ortográficas vem junto, né, nesse momento. Então, fazer um diagnóstico de quais são as questões, a gente vai chegar a muitas questões. Então, a primeira coisa é diagnosticar, olhar a escrita da criança com uma curiosidade, porque eu acho que isso é mais interessante, e tentar ver o que ela está tentando, na tentativa de fazer o registro daquela palavra, que estratégia ela usou e como isso se remete ao sistema de escrita. Por isso, um bom conhecimento do sistema de escrita e da ortografia é super importante para o professor. Montado esses diagnósticos, né, então vamos dizer que num grupo a gente tem, de crianças, e eu acho que isso acontece, a gente tem muitas questões. Então a gente pode pensar numa progressão, e aí eu acho que a progressão mais interessante é dos casos mais regulares para os casos, né, para o irregular. Então vamos pensar que as relações contextuais, né, onde dependendo da posição que a letra se encontra ali na palavra, ela vai ter um valor diferente. Então, vamos pensar em lama e alma, por exemplo. Esse L e L no começo da sílaba, L no final da sílaba, dá uma diferença aí, né? Então, pensar nessas relações contextuais, pensar nas questões contextuais morfológicas, então, em pedaços da palavra, né? No sufixo, no prefixo. Depois nessas margens, né, da palavra, para pensar certas regularidades que as crianças podem extrair para elas poderem aprender como é que se escreve, até chegar nos casos irregulares e pensar que para os casos irregulares, claro que o apoio é o dicionário ou qualquer outro material escrito que possa ter a escrita certa de escrever, a forma correta, mas que para algumas palavras de uso frequente vai ter que memorizar. O que é um caso irregular? Um caso irregular é quando a gente tem uma concorrência, né, de letras para representar determinado som e você não tem nenhum parâmetro para a escolha dessa letra. Então, vamos pensar que casa, né, a gente tem ali um caso irregular. Por quê? Porque a gente tem um som de Z que vai ser representado pela letra S, e a letra S vai representar o som Z quando ela estiver no meio de duas vogais. As crianças podem até sacar isso. A letra S, ela representa o som Z quando ela está entre duas vogais, quando ela está nessa relação intervocálica. Mas qual o problema? O problema é que, como é que a gente faz com azar, asa, e aí? Né? O que a gente faz ali? Porque a gente tem uma concorrência. O Z e o S estão concorrendo para representar esse som. Então, e não tem parâmetro. Qual o meu parâmetro? Vocês poderiam falar assim, a asa é com S e azar é com Z. Mas porque vocês estão familiarizados com essas palavras, estão dentro do repertório de quem ouviu isso aqui. Agora, se não estiver dentro do repertório das crianças, é uma grande questão para elas, né? Então, esses casos irregulares são os casos em que as crianças... vocês devem ter visto muito isso em textos de criança. Ela vai escrever praça, ela escreve praça com 2 S no mesmo texto, praça com C cedilha, praça com S só, praça com C sem o cedilha. Ela vai tentando lá, é como se ela fosse experimentando, né? Então, o que ela está mostrando ali para você? Ela está tentando ver, dentro daquelas possibilidades de concorrência, qual cabe ali ou não, né?
Que eu acho que isso que é que ocorre nos casos irregulares. E aí ele não tem muito parâmetro para saber. Vai ter que memorizar, vai ter que estudar, vai ter que gravar essas palavras de uso corrente, né, para não cometer esses erros, ou aprender a buscar. Como fazer com que o aluno perceba o princípio alfabético? Quer dizer, que ele aprenda que as letras representam os sons. Quer dizer, que ele se alfabetize no sentido restrito. Então a gente tem que pensar aqui N estratégias, né? Mas vamos pensar na primeira mais básica. Assim, se eu fosse organizar assim, bom, para as crianças saberem que letras representam sons, elas precisam conhecer esse universo finito de letras que a gente tem. Então elas precisam conhecer o alfabeto. Isso parece óbvio, mas não é, tá certo? Não é natural. E as crianças, às vezes, elas identificam algumas letras, às vezes elas não identificam. Então, primeiro, conhecer o alfabeto. Saber que essas letras têm nomes. Saber que essas letras, elas têm uma categorização gráfica. É como se elas tivessem um certo desenho que varia, mas não pode variar muito. Porque o A em cursiva tem que lembrar o A de imprensa, que tem que lembrar aquele A que a gente vê, às vezes todo desenhado numa camiseta, tá? Então tem que identificar a forma dessas letras. E tem uma coisa bacana que eu acho que tem a ver, talvez responda imediatamente de um modo mais rápido essa pergunta, que é começar a perceber que o nome da letra me dá pista do som que ela representa. Em alguns casos, não em todos. Mas o nome dela, de algum modo, já me remete a um dos sons que ela representa. E isso a gente faz com as crianças brincando, por exemplo, de construir um alfabetário, que é aquela velha tira de alfabeto que está lá em cima da lousa, onde as crianças escolhem que palavras que elas vão colocar ali abaixo da letra, uma palavra, né, que inicia com aquela letra, que faz ela começar a pensar nessa questão da representação. Essa é uma resposta rápida. Então, conhecer as letras do alfabeto, saber seus nomes e começar a perceber como é que elas entram na composição das palavras faz com que a criança se aproprie. Explica um pouco melhor isso, que o nome da letra tem o som da letra? Que história é essa? Chama-se princípio acrofônico essa questão. As letras, elas têm nomes. Então vamos pensar, letra A. Qual é o nome dessa letra? É A. O nome dela remete a um dos sons que ela representa. Ela é o A do ata. Tá certo? Mas, vocês podem me dizer assim, mas em Ana não é o mesmo A. Porque aquela letra A com o nome A, quando entra na composição do nome Ana, vira um som nasal, né? Ana. Exatamente pela vizinhança ali do N, né? Bom, mas é o mesmo A que a gente vai usar para ata e para Ana. Bom, o princípio acrofônico, então, é a ideia de que o nome da letra remeta a pelo menos um dos sons que ela representa. E, então, saber os nomes das letras, no momento de leitura, de ter que verter letras em som, me ajuda a pensar como é que eu vou fazer essa passagem, essa decodificação, se a gente quiser chamar assim, né? Verter as letras em sons. Então eu posso pensar, então isso aqui é o A. Vocês já devem ter notado que às vezes as crianças vão ler, por exemplo, escola, aí elas leem escola, né? Porque elas elas fazem uma pronúncia. Você fala, não, mas é escola, né? É porque a letra chama O, e daí ela se remete ao som, por exemplo. Então, tem a ver com isso, com esse princípio que ajuda. O nome da letra, então, ajuda nessa questão de verter letras em sons. Mas a questão principal que está aí por trás, eu acho, é que perceber que as letras representam uma coisa, elas representam de um jeito muito especial. Essa que é a questão de ordem cognitiva mais complexa. Ela exige um grau de simbolismo. Porque uma coisa é eu olhar num livro de literatura infantil um cachorro azul e saber que ele é o au-au. O mesmo au-au que eu vejo na minha casa, né, que eu chamo de au-au, que late para mim, que lambe meu pé, está no livro azul e eu falo é au-au. Então a gente está trabalhando com um nível de representação ali. É um desenho que traz a ideia do cachorro. E eu olho e sei que aquilo é um cachorro. No caso das letras, essa letra A, ela não remete a nada observável no mundo bom, esse triângulo com esse não tem nada a ver com as coisas representadas, tá certo? Porque ela representa um som. Então, é esse grau de simbolismo que as crianças precisam ter trabalhado durante a escolarização
E na educação infantil isso é bastante interessante por meio do desenho, né, por meio da representação, do trabalho com a representação, exatamente para ela, quando ela lidar com um sistema de representação desta ordem, como é escrita, ela poder pensar que aqueles risquinhos pretos que estão ali no quadro, eles representam algo e que este algo não está no mundo, né, ele está no plano da expressão, que eu acho que essa é a grande dificuldade, é a grande questão, não dificuldade, é a grande questão de ordem cognitiva que está na alfabetização. A silabação ajuda na alfabetização? Então, o que ajuda na alfabetização é um processo de análise da palavra. Em alguns momentos, a gente tem que parar diante de uma palavra com as crianças e analisá-la na sua composição, em unidades menores. Então, em um dado momento, uma unidade do nosso trabalho, uma unidade mesmo de ensino é a sílaba. Por quê? Porque a sílaba faz parte da composição dessa palavra. Então, eu não estou falando da gente trabalhar de acordo com o método silábico. Não confundam isso. Eu estou dizendo que em determinado momento, analisar a palavra na sua composição e olhar para a sílaba, né, e olhar como essa sílaba é composta é extremamente importante para compreender o processo, o processo de escrita e também a leitura, né? Então, tem momentos que a gente vai se deter na palavra, tem momentos que a gente vai se deter na sílaba, tem momentos que a gente vai se deter na letra, tem momentos que a gente vai se deter no fonema, como elementos, unidades menores que compõem aquela palavra, para eu até entender, na hora que eu vou escrever, como é que eu dou conta daquilo que eu pronuncio no registro escrito, né? Como é que aquela sílaba é formada? Que sons estão ali colocados? Como é que eu faço? Qual a diferença entre pra, que eu pronuncio assim, para par e para pá, né? Como é que eu penso essas três sílabas? Que elas têm coisas em comuns, né? Mas elas, o pra e o par, por exemplo, onde é que está o R? Né? Por que o R vem antes ali? No pra e o par, o R vem depois. Então, são questões que as crianças precisam olhar para a unidade sílaba para ela perceber exatamente essa composição. Então, trabalhar com a análise da sílaba é extremamente importante. E, em alguns momentos, a silabação também ajuda na leitura, porque às vezes as crianças não conseguem fazer um reconhecimento de palavra, o que daria para ela uma fluência maior na leitura, e ela vai se apoiar na leitura silabada, pedacinho por pedacinho, para chegar à palavra. O que acontece é que esse caminho é tão longo que quando ela termina a palavra, ela já não lembra mais o que ela começou a ler. Então ela fica lá, banana, né? Porque ela estava silabando mesmo, ela estava olhando sílaba por sílaba que ela conhece. Até ela chegar na leitura da palavra demora um tempo. O ideal é que as crianças ganhem influência e automatizem, né, essas coisas, esse reconhecimento da palavra, da sílaba na palavra e das letras. Mas em um determinado momento a sílaba é a nossa unidade, sim, de estudo e de reflexão. Para analisar palavras, sílabas, letras e fonemas, eu preciso partir sempre do texto? Então, eu não sei se precisa partir sempre do texto, mas você precisa contextualizar as aprendizagens. Então, contextualizar a aprendizagem é importante. Então, eu posso trabalhar com a palavra, com palavras, e essas palavras serem objetos de análise porque elas estão dentro de um contexto muito interessante para essas crianças, e aí faz todo sentido analisá-las. Vamos pensar o nome, né? O que é trabalhar com o nome? É trabalhar com uma palavra carregada de significado, muitas vezes, para essas crianças, e, portanto, um objeto de estudo bacana para poder fazer análise da letra, da sílaba, da palavra, do fonema. Então, na verdade, o desafio não é sempre partir do texto, mas criar contextos significativos para que essa análise ocorra. Após a alfabetização, quais são as habilidades e as competências que devem ser ensinadas? Na pós-alfabetização, a gente tem, um conjunto de questões a serem trabalhadas, que se expandem para o ensino, para os anos iniciais todos, né? Então, vamos pensar que a questão da apropriação do sistema ortográfico é o passo, em termos de sistema de escrita, é o passo seguinte da pós-alfabetização e vai se expandir pelos anos finais do ensino fundamental 1, né? Para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano. As outras questões estão relacionadas à leitura e compreensão, à leitura e fluência, à produção textual. Não que esses aspectos de leitura e compreensão, leitura e fluência não estivessem sendo trabalhados na alfabetização, eles devem ser trabalhados. Mas eu acho que agora a gente deposita na criança uma autonomia para que ela leia os textos e ela comece
claro, com um trabalho orientado do professor, a ganhar níveis de complexidade nessa análise que ela faz dos textos, na compreensão desses textos. E a gente também tem as questões de produção textual, que também já deveriam estar povoando as práticas de alfabetização, mas que vão ganhando ali um contorno de autonomia dessas crianças, de uma produção cada vez mais complexa, com um repertório mais complexo, né, tanto de gêneros quanto do que dizer, né, porque as crianças precisam ter o que dizer, não adianta ela saber o gênero e não ter nada a dizer naquele gênero, que acontece muito na escola, a gente sabe a forma, mas não tem o que dizer. Então tem um trabalho grande de compreensão e de reflexão sobre como a língua funciona, né? De perceber o que acontece quando eu tiro tal palavra, quando eu omito uma palavra na construção de um texto, quando eu construo uma narrativa sem os marcadores temporais. O que aconteceu com a minha narrativa ali? Né? O que aconteceu com o meu conto? Ou quando tem problemas de coerência, eu começo a falar de uma coisa e termino o texto falando de outra. Quer dizer, são essas questões que vão estar povoando o processo de pós-alfabetização, né? De uma entrada maior, né? Com maior autonomia da criança na leitura e na compreensão, na produção de textos e numa reflexão sobre a língua, como a língua funciona. Como trabalhar tanto na alfabetização quanto na pós-alfabetização com turmas que são heterogêneas? Na maior parte das vezes elas são heterogêneas. Como trabalhar? Então, eu acho que tem uma questão de organização de rotina, que é super importante. Então, como é que eu organizo o tempo de trabalho pedagógico? E que tipos de atividades eu proponho, fechadas e abertas? Porque eu digo abertas para aquelas atividades em que as respostas das crianças podem ser as mais variáveis. Então, ali cabem produções muito diferenciadas. Mas há momentos em que as respostas, as atividades e as situações problemas, elas exigem respostas mais fechadas. E aí sim eu tenho que pensar numa atividade, às vezes diferenciada, em conjunto de atividades diferenciadas, crianças que vão estar fazendo certas atividades enquanto outras fazem outras, né? Também acho super interessante pensar na questão da heterogeneidade na montagem de duplas produtivas ou de grupos produtivos, onde você tem crianças com diferentes níveis de conhecimento que colaborativamente trabalham na resolução de uma tarefa, e isso faz com que uma aprenda com a outra. Às vezes aprende mais com a outra do que com o professor explicando. Nessas atividades abertas eu estou incluindo desde da recepção de histórias, né, as crianças ouvirem histórias e trabalharem com a interpretação coletivamente, até os jogos, e nos jogos essas diferenças de conhecimento elas são possíveis, né, e as crianças acolhem essas diferenças, eu acho isso muito interessante na hora do jogo. Então são atividades abertas que podem trazer diferentes respostas, diferentes estratégias, as crianças construírem diferentes conhecimentos. E em alguns momentos você tem que sentar mesmo, e aí você tem que ter um diagnóstico muito bom da sua sala. Um diagnóstico que eu estou dizendo é saber o que as crianças sabem e saber o que elas precisam saber, né? Para você poder montar as atividades diferenciadas que você vai fazer. Então tem, né, esse sonho da sala homogênea não existe. Então faz parte do nosso trabalho lidar com a heterogeneidade de uma forma produtiva.